Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Vou lhe dizer um causo danado de esquisito que aconteceu lá pros lados de Alagoa Grande, na Paraíba, terra de gente boa e de canavial a perder de vista. Quem me contou foi um cabra chamado Zé Honório, um camarada magro que trabalhava no corte de cana, desses que acorda antes do galo cantar. O homem morava sozinho, lá no meio da mata fechada, coisa de uns 8 quilômetros para dentro da cidade. A casa dele era a única no meião do grotão, cercada de juazeiro e baraúna. Para chegar na rodagem, ele mesmo tinha aberto um trilheiro no meio do mato, 2 quilômetros de chão batido só na base do facão. Eita vida sofrida, moço! Todo santo dia, até no sábado, que nem gente mais folgada descansava. Zé Honório se levantava lá pras 13h30 da madrugada, tomava um café preto mais forte que couro de bode, botava uma rapadura no bolso e seguia pelo trilho. A rodagem era longe, mas era lá que ele esperava o ônibus para ir rachar cana nos engenhos. Pois num dia desses, o cabra tava lá, 4h20 da manhã, sentado na sombra da cerca, pitando um cigarro fedorento, quando escutou um arrastar de chinela na estrada. Era coisa rara aparecer alguém por ali. Só mais pra frente, pra banda do sítio Lagoa do Félix, tinha uma comunidadezinha, mas dava uns 5 quilômetros distante. Ele foi na miúda, só escutando o chachá do chinelo na poeira. Quando o vulto foi chegando, Zé Honório levantou a lanterninha que ele tinha, uma coisa fraquinha, parecia mais uma brasa apagada, e mirou na barriga da pessoa. Era uma mulher. O rosto ele não conseguiu ver direito, a luz não dava conta. A mulher disse: "Opa, boa noite!" E ele respondeu: "Boa noite, minha senhora." E ela: "E o que é que o senhor está fazendo nesse fim de mundo, nesse horário?" Zé coçou a cabeça e falou: "Eu tô esperando o ônibus, né? Trabalho no corte de cana lá pros lados de areia. Todo dia eu tô aqui nessa mesma hora." A mulher sorriu e disse: "Ah, sei. Eu tava ali adiante na casa de Dona Mundica benzendo o filho dela que tá doentinho. Sou benzedeira, meu nome é Dona Ritinha. Moro ali mais na frente, quase 50 metros daqui. Entra num trilho à direita, anda uns 15 minutinhos e chega na minha casa." Zé franziu a testa desconfiado. "Oxente, mas eu moro aqui faz mais de 10 anos e nunca vi casa nenhuma para aquelas bandas." E ela respondeu rindo: "Pois eu também nunca lhe vi, homem. Capaz que a gente nunca se topou." Nessa prosa, ela foi pedindo: "O senhor não quer me acompanhar, não? Tô sem lanterna, o escuro tá medonho." Zé balançou a cabeça. "Minha senhora, me desculpe, mas se eu sair daqui e o ônibus passar, eu perco o dia de serviço. Mas tome, leve minha lanterninha emprestada." E entregou. Disse que quando os dedos dele encostaram nos dela, sentiu foi um friozinho danado, parecia gelo. Mas pensou: "Ah, é a friagem da madrugada mesmo." A mulher agradeceu, seguiu com a lanterninha e antes de entrar no tal trilho disse: "Quando o senhor quiser passar lá em casa, já sabe o caminho. Apareça de dia para tomar um café." E sumiu no meião da mata. Até aí, tudo certo. Zé pegou o ônibus, trabalhou o dia todo. No domingo, acordou tarde, botou a rede para arejar e lembrou da lanterna. "Vixe, a lanterninha, segunda-feira cedo eu vou precisar dela." E lá foi o cabra. Pegou o mesmo trilho, chegou na rodagem, contou 50 metros e entrou na picada à direita, como a tal Ritinha tinha dito. Foi andando, mato fechado, capim no meio das pernas, uns 15 minutos de andança e nada de casa. Zé já estava resmungando: "Oxente, mas que diabo de vizinha é essa que não limpa o caminho? Isso aqui tá mais sujo que chiqueiro de bode." Andou meia hora. Nada. Quando de repente, topou com umas ruínas cobertas de capim. Chegou perto, curioso. Tirou o mato com a mão e viu o quê? Uma lápide, bem antiga, já comida de tempo. Ele se abaixou para ler. E não é que lá estava escrito: Rita Maria de Oliveira, faleceu em 1938? Moço, o coração de Zé deu foi um pulo que quase saiu pela boca. Em cima da pedra, pousada direitinho, tava a lanterninha dele, ainda acesa, com a chama fraquinha. Foi nessa hora que o cabra entendeu tudinho.
O que ele tinha visto na madrugada não era gente de carne e osso, não. Era nervosia mesmo, a alma penada de uma benzedeira antiga que o povo dizia que tinha sido morta no mato, voltando de uma reza. Zé não pensou duas vezes. Pegou a lanterninha, enfiou no bolso e saiu no pinote, voando baixo, língua de fora, tropeçando nas raízes. Chegou na rodagem suado, tremendo que nem vara verde. Depois disso, nunca mais quis saber de ficar proseando com gente estranha de madrugada. E se aparecia qualquer arrastar de chinela no escuro, ele se benzia logo dizendo: cruz credo, Deus é mais. O povo da região até hoje comenta esse causo. Uns dizem que a tal Dona Ritinha era mesmo benzedeira que ajudava muita criança doente. Outros juram que ela ainda anda pedindo companhia na estrada só para levar o incauto até o lugar onde foi enterrada. E Zé Honório, rapaz, esse ficou marcado. Até hoje, quando conta essa história, dá uma risadinha sem graça e solta. Eu não sei não. Só sei que depois daquele dia nunca mais saí de casa sem carregar um terço no bolso. Vai que a mulher resolve me pedir a lanterna de novo. Pois bem, lá para as décadas de 70, tinha uma mocinha chamada Francisquinha do Zé Bentim. A caboclinha era nova de tudo, mal tinha virado os 16 anos, mas já estava de olho num rapazinho magro, mas trabalhador, que o povo chamava de Manuel Pequeno. O apelido era porque o coitado tinha só 1,5 metro de altura, mas dizia ele que, onde faltava corpo, sobrava coragem. O pai da moça, um cabra ruim que só vendo, conhecido por seu antenor, não gostava nem um tiquinho desse namoro. Dizia que o tal Manuel não tinha onde cair morto, e que sua filha não ia se acabar em fome por causa de cabra sem eira nem beira. Já a mãe dela, Dona Ritinha, era mais mole e ficava no meio do fogo cruzado, tentando amansar o marido. Antenor, larga de ser besta, home. O menino é trabalhador, não mexe com cachaça nem briga, respeita a gente. Deixa Francisquinha seguir o coração. Depois de muito lenga-lenga, o casório saiu. Foi uma festinha arrochada, com zabumba, sanfona e bolo de fubá, mas sem bênção do pai, que ficou de beiço virado a festa inteira. Só que Manuel Pequeno, coitado, era mascate. Vivendo de vender pano, pente e bugiganga de feira em feira, o homem passava mais tempo na estrada que em casa. Casou, levou a mocinha buchuda já nos braços, mas só tinha uma solução: morar junto com a mãe dele, lá pras beiras do rio Paraguaçu. Agora imagine, nora e sogra no mesmo terreiro e o marido viajando 2 meses fora. Rapaz, era de dar nos nervos. Francisquinha até que aguentou um tempo, mas depois botou o pé no chão. Ô Manuel, nós precisa de um canto só nosso. Eu não aguento mais viver na aba da sua mãe não, home. E ele, apertado, arrumou uma casinha de madeira, dessas de porta rangendo, 1 quilômetro só afastada da sogra. Botou a mulher lá, largou um cachorro magro de guarda e foi-se embora pras vendas. Foi aí que começou a nervosia. De noite, Francisquinha dizia que ouvia grito, choro, xingamento, panela batendo sozinha. Às vezes um copo caía e quando ela ia olhar, não tinha copo nenhum no chão. O cachorro, em vez de latir, gemia e se escondia debaixo do jiral. A cabocla ficava sem dormir, com a barriga crescendo e o coração disparado. Quando Manuel voltou da estrada, ela contou tudinho. Ele riu, achando que era invencionice de mulher buchuda. Oxente, tu tá querendo é me segurar dentro de casa, Francisquinha. Isso é coisa da sua cabeça. Resolveu passar uns dias lá só pra provar. Ficou uma semana todinha e nada de barulho, nada de grito, nada de panela batendo. Manuel deu foi uma bronca. Tu me fez perder tempo, mulher. Agora vou-se embora que o povo tá esperando minhas vendas. E lá foi ele outra vez, deixando Francisquinha só. Na segunda semana sozinha, a coisa engrossou. Uma noite, o barulho foi tanto que a coitada saiu correndo no escuro, com a barriga pesada, e se refugiou na casa da sogra. Dona Ritinha botou café quente na mesa e disse: minha filha, isso é coisa de alma penada. Fique aqui por uns dias. E ficou mesmo, 2 semanas inteirinhas. Mas chegou a hora de buscar umas roupas e ela criou coragem de voltar na casa dela, ainda de dia. Foi quando aconteceu o que até hoje o povo de Itaberaba conta com os cabelos arrepiados. Francisquinha entrou no quarto e viu uma mulher sentada na cama com um bebê no colo. A moça tremeu dos pés à cabeça. Quem é a senhora? Como entrou aqui?
E a mulher, com a cara branca que nem vela, respondeu calma: eu moro aqui, minha filha. Essa casa é minha. Francisquinha quase não teve voz para falar. Mas como? Eu que moro aqui, aluguei com meu marido. Mora nada. Eu tô enterrada aqui embaixo, eu e meu menino. Vixe Maria! A coitada não esperou segunda resposta. Correu gritando pela rua, foi bater na porta de vizinho pedindo ajuda. Voltaram todo mundo junto, mas dentro da casa não tinha mais ninguém. Chamaram a polícia de Itaberaba, que nessa época ainda acreditava em causo de assombração. Os homens chegaram, cavaram o assoalho da casa e encontraram ossada de mulher e de criança, tudo embrulhado em pano velho. Foram procurar notícia na vizinhança e descobriram que, anos antes, morara ali um tal de seu Ambrósio, cabra beberrão e ruim de gênio, que vivia brigando com a mulher. O povo achava que ele tinha matado a coitada e o bebê e depois sumido no mundo. Nunca provaram, nunca acharam o tal Ambrósio. Mas a verdade era uma só. A mulher e o filho estavam mesmo enterrados debaixo do assoalho. Francisquinha nunca mais botou os pés naquela casa. Mudou-se de vez para a sogra e jurava que não queria nem passar na frente do portão. Dizem que depois Manuel arrumou trabalho fixo em Lençóis e levou a família para lá, longe daquele terreiro amaldiçoado. E até hoje, quem passa na Rua Velha, onde ficava a casa, diz que ouve choro de menino e mulher cantando cantiga de ninar, baixinho, como se viesse do chão. Agora me diga, se isso não é nervosia das braba, eu não sei o que é. O povo da Bahia até hoje se benze quando escuta esse causo, porque não é mentira não. Tem alma que só sossega quando alguém descobre a injustiça que ela sofreu. Eita, que só de contar já me deu um arrepio danado, mas também uma vontade de rir do Manuel pequeno, que jurava que era macho valente e quase se borrou todo quando ouviu a história depois. Rapaz, segura firme que o causo que eu vou contar hoje é daqueles de deixar a gente com o cabelo em pé e o coração batendo acelerado. E não é qualquer causo, não. É daqueles que ensina a gente a não se meter com mulher casada ou, no caso dela, a não enganar o marido. Isso aconteceu lá pelas bandas de Ji-Paraná, em Rondônia, onde o povo é matuto, trabalhador e não leva desaforo para casa. O homem dessa história se chamava Seu Geraldo Pimenta, fazendeiro conhecido na região por ter um pedaço de terra que dava orgulho e gado que se espalhava pelas pastagens como se fossem parte da paisagem. Dizem que ele tinha ficado viúvo há uns anos. A primeira mulher dele adoecera e acabou falecendo, deixando 2 filhos para a cidade estudar, fazer universidade e essas coisas de cidade grande. O homem ficou sozinho, triste, cheio de rancor pelo mundo e, como quem não se contenta com solidão, resolveu arrumar uma companhia. E rapaz, o bicho não arrumou qualquer companhia não. Arrumou uma moça de 22 anos, bonita que só vendo, cabelo dourado que parecia milho ao sol, olhos verdes como água de rio cristalino e corpo que fazia qualquer velho arregalar os olhos. O seu Geraldo, quase com 70 anos, resolveu se aventurar nesse amor, e a moça parecia correspondê-lo. Mas, como diz o matuto, nem tudo que reluz é ouro. O velho tentava dar conta da mocinha, mas não dava, não. Ele passava o dia tratando bem dela, dando umas grosas de vez em quando, e a moça, esperta que só, começou a perceber que podia aproveitar a vida dela por outros caminhos também. O tempo passou, mais ou menos 1 ano desse namoro assumido, mas a moça começou a sair escondida com um rapaz da idade dela, rapaz. O velho, desconfiado, poderia ter armado um barraco, gritado, esbravejado, mas ele era de outro tempo, matuto, esperto, velho de mundo. Ele esperou, observou e pensou em um jeito mais refinado de lidar com a situação. Um dia, a moça foi para o banheiro da casa do fazendeiro, fazendo suas coisas, e o seu Geraldo, curioso, deu uma olhadinha no celular dela. Rapaz, ele encontrou mensagens do tal rapaz, telefonemas, fotos, cada detalhe da vida dela com outro homem. Poderia ter explodido de raiva, mas não, ele tinha paciência e esperteza. Tirou fotos do celular da moça, guardou tudo e procurou um antigo policial da cidade, já aposentado,
chamado Seu Zé Prudente, homem respeitado e com fama de detetive sagaz nos tempos de serviço. O velho pediu: Zé, eu quero que você vigie esse rapaz só para saber se ele tá mesmo saindo com a minha menina, mas sem levantar suspeita. O policial, com aquele jeitão sério e matuto, começou a acompanhar o rapaz, observando cada passo, cada ida à praça, cada movimento da família dele. Passaram 2 semanas, depois 3, até que o Zé Prudente voltou com o relatório detalhado. Seu Geraldo, o rapaz trabalha na Fazenda São Francisco, tem mulher, 2 filhos, uma rotina normal. No fim de semana, ele vai para a praça da cidade com a família, tudo tranquilo. Não vi nada de errado ainda, mas vou continuar acompanhando. O velho ouviu, acenou e esperou. Mais alguns dias se passaram, até que o policial confirmou. Ele está saindo mesmo com a moça, mas de forma discreta. Foi aí que o seu Geraldo decidiu que já tinha esperado demais. Chamou o Zé Prudente e disse: Tá na hora de resolver, Zé. Quero que pegue ele na praça, mas sem erro. Tem que ser na frente da mulher e dos filhos dele. O Zé Prudente, claro, ficou meio cabreiro, mas quem conhece o seu Geraldo sabe que ele não brinca em serviço. Então, no sábado, lá na praça de Ji-Paraná, o rapaz estava com a família, tranquilo, sem desconfiar de nada. O policial se aproximou, chamou pelo nome do rapaz e, rapidinho, a história terminou ali mesmo, deixando todos da cidade em choque. Todo mundo ficou sabendo, mas ninguém investigou nada. O seu Geraldo tinha terra, gado e riquezas de sobra. A moça? Nem encostaram nela, coitada. O velho sabia cuidar dos negócios dele e, mais que isso, da vida dele. E assim se espalhou a lição pelo povo. Quem tenta enganar o parceiro, quem pula cerca cedo ou tarde, se lasca. Mas a história não parou por aí. Os vizinhos contavam que, depois do ocorrido, o velho ainda ria da situação, como quem diz: quem é esperto, aprende rápido. Quem é bobo, aprende na dor. A moça, coitada, acabou ficando com fama na região, mas ninguém mexeu com ela porque o velho não queria problemas maiores, só garantir que a lição fosse aprendida. E o Zé Prudente virou lenda local, detetive matuto que ninguém ousava desafiar. A praça de Ji-Paraná nunca mais foi a mesma. Sempre que alguém passava por lá, lembrava do caos e suspirava, pensando que a vida é cheia de surpresas e que o amor às vezes mistura-se com perigo e esperteza. O seu Geraldo até hoje vive contando essa história para quem chega na fazenda. Com quase 78 anos, o velho ainda mantém a pose de homem matuto, respeitado e temido, lembrando a todos que na vida do sertão a justiça pode ser rápida e silenciosa, e que trair ou enganar pode custar caro demais. E assim ficou a lição para todo mundo. Cuidado com as tramas do coração, com as traições e com quem pensa que é esperto demais. Porque na vida do interior, rapaz, a justiça às vezes chega na frente, rápida, silenciosa e com efeito definitivo. O causo do seu Geraldo Pimenta é mais uma prova de que, mesmo com riqueza e idade, a esperteza do matuto pode mudar tudo, ensinar moral e ainda render boas histórias para contar à beira do fogo. Rapaz, segura na cadeira e ajeita o chapéu na testa que eu vou lhe contar um causo danado de sério, mas que se não fosse verdade, o cabra dizia que era invenção de matuto bebo. Pois bem, lá pras bandas de Boa Vista, em Roraima, tem um cemitério velho que fica no meio da cidade, daqueles que parece que cresceu mais casa ao redor do que defunto dentro. Antigamente, o povo não ligava muito, mas de uns anos pra cá começou a dar um reboliço feio. Dizia a gente mais antiga que toda noite, perto da meia-noite, aparecia um trem esquisito na porta do cemitério. Ora aparecia uma moça bonita, de vestido branco, ora virava uma sombra enorme, crescendo que nem juazeiro no meio da seca. O povo corria, se benzia e jurava de pé junto: é zumbi de cavalo. E zumbi de cavalo, minha gente, não é bicho para se brincar, não. O danado é uma assombração que cresce, 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 fica da altura de um pé de castanheira. Se o cabra não sai da frente, o trem despenca em cima dele e mata na hora, sem tiro nem faca. O povo de Roraima já atribuía até uns ataques do coração e uns derrame do nada a esse bicho, pois o medo foi se espalhando. Já tinha gente que não passava mais na rua do cemitério nem de dia. De noite, então, só os desavisados.
Teve até um vereador que pediu para a prefeitura botar mais luz, mas o eletricista disse: luz não afasta nervosia, doutor, só reza braba e promessa. No meio dessa balbúrdia toda, tinha um caboclo raçudo, daqueles que não corre nem de boi brabo. Se chamava Zé Honório, vaqueiro velho aposentado, mas com língua afiada e peito largo. O povo cochichava: oi, Zé Honório! Disseram que esse nervosia é parente seu, viu? E ele bufava: parente meu é vivo, não é defunto. Mas a língua do povo é igual a vento de inverno, nunca para quieta. Até que contaram a ele que a tal moça assombrada tinha nome: Maria das Dores, condenada na forca, lá pros idos de 1920, quando Boa Vista ainda era só um arraialzinho perdido no norte. O crime dela? Ter se engraçado com um coronel casado. A mulher do homem botou pressão e a justiça, que naquele tempo valia menos que promessa de político, enforcou a coitada. Quando Zé Honório ouviu isso, ficou encafifado. Pois se é mesmo essa tal Maria das Dores, eu vou lá no cemitério, olhar no olho dela. Quero ver se esse trem é nervosia mesmo, ou se é conversa de bebo. E foi. Durante 30 dias seguidos, o cabra foi se sentar na porta do cemitério, só com uma garrafa de cachaça para esquentar a coragem e um terço de fava de bolota no pescoço. Nada de nervosia aparecer. O povo já estava mangando. Olha o véi, vai acabar ficando doido de tanto conversar com um defunto que não vem. Mas no último dia, no friozinho da madrugada de junho, o danado apareceu. Primeiro veio a moça, rosto bonito, cabelo comprido, vestido esvoaçando. Depois foi crescendo, até ficar da altura de uma mangueira véia que tinha do lado. Qualquer cristão já tinha corrido, mas Zé Honório não arredou o pé, não. Tomou um gole de cachaça, cuspiu no chão e gritou: ô mulher, que é que você tá fazendo assombrando a cidade desse jeito? A sombra parou. E pela primeira vez o zumbi de cavalo não caiu em cima de ninguém. Ao contrário, respondeu com uma voz que parecia ecoar no vento: não tô aqui por gosto, não. Quando me enterraram, roubaram de mim um broche, herança da minha mãe. Enquanto ele não voltar pro meu túmulo, minha alma não descansa. O caboclo coçou a barba, espantado, mas ainda firme. E onde tá esse trenzinho, mulher? Tá escondido numa casa velha, no bairro do Caetano Filho. Quem roubou morreu faz tempo, mas deixou o broche num armário de madeira. Zé Honório arregalou o olho. Pois diga direito onde é, que eu vou buscar. E a assombração foi diminuindo, até virar só a moça outra vez, que apontou o dedo e disse a rua direitinho. No outro dia, Zé Honório foi lá. O casebre estava caindo aos pedaços, mas o armário ainda resistia. Abriu com a ponta da faca, e lá estava um broche de prata todo trabalhado, ainda brilhando mesmo com o tempo. Não pensou duas vezes. Foi direto para o cemitério, achou a cova de Maria das Dores, um túmulo de pedra já meio rachado, cavou um bocado e enterrou o broche. Na mesma hora, o vento soprou forte, as folhas balançaram e uma voz doce murmurou: agora sim, obrigada, seu Honório. Desde esse dia, nunca mais se falou de zumbi de cavalo na porta do cemitério de Boa Vista. O povo voltou a passar por lá. Uns até fizeram promessa para Maria das Dores, e Zé Honório ganhou fama de corajoso, ainda mais do que já era. E ele, todo cheio de si, contava: eu não tenho medo de nervosia, não. Tenho é medo da língua de vizinha fofoqueira que mata mais que assombração. E o povo caía na risada. Mas, até hoje, quando a lua tá cheia e o vento sopra diferente, quem passa perto do cemitério jura que sente um cheiro de perfume antigo, coisa de moça vaidosa. Dizem que é Maria das Dores, que agora descansa em paz, mas ainda gosta de dar notícia que tá por perto. Eita causo danado, meu povo. Chega mais para perto da fogueira, que hoje eu vou contar um causo arretado que aconteceu num mutirão de milho lá pros lados do sertão do Piauí. Coisa que até hoje, quando eu lembro, me dá uma gastura de riso tão grande que fico quase sem fôlego. Pois bem, naquele tempo era mês de junho, tempo de pamonha, bolo de milho, canjica e festa de São João. O povo da redondeza se juntava para arrancar, debuiar e ralar o milho. Era aquele reboliço, cabra puxando espiga, mulher ralando, menino correndo no meio da poeira e os véi tomando cachaça escondido da patroa. Naquele mutirão tinha de tudo.
Risada, viola tocando no canto, cheiro de fogão a lenha. E claro, tinha também a língua do povo, que não ficava parada nem um instante. Foi aí que entrou em cena Dona Credelina. Mas ninguém chamava ela assim não, era só Credo. E não era de maldade não, é porque a pobrezinha tinha mania de pra tudo falar credo. Se caía um prato no chão, ela gritava: credo que desmantelo. Se via um cachorro se coçando, ela falava: credo que bicho imundo. Se alguém chegava suado da roça, ela logo botava a mão no peito. Credo, homem, vá se banhar. Era desse jeito, meus filhos. Tanto que o apelido pegou de vez. Nem padre chamava ela de Credelina, só de Credo mesmo. Pois não é que no meio daquele mutirão, Credo estava lá no meio da milharada, catando espiga para levar para a cozinha. E o sol quente descendo no lombo do povo. Tudo corria normal, até que um cabra tropeçou num toco, levou um susto e gritou: credo! O povo, que já estava com o riso frouxo, parou. Ficaram escutando, mas ninguém viu mais a danada da Credo. Sumiu, evaporou como vento de tarde quente. Aí pronto, foi um desmantelo só. Todo mundo correu para dentro da roça gritando: credo, cadê você? Ô credo, apareça, mulher! E nada. Teve um que disse que viu só a saia dela balançando por detrás de umas fileiras de milho. Outro jurava de pé junto que escutou um credo, me acudam, lá longe. Mas quando correram, não tinha, era nada. Menino, aquilo virou uma confusão tão grande que até as galinhas se espalharam ciscando pelo terreiro. O povo começou a achar que Credo tinha sido engolida por assombração daquelas que gosta de roça. Mula sem cabeça, lobisomem, caipora. Cada um falava uma coisa. Seu Firmino, o mais medroso da turma, acendeu logo uma vela e começou a rezar. Valha-me Nossa Senhora, se foi alma que levou essa mulher, que traga de volta, que o mutirão ainda não acabou, minha gente precisa de pamonha. O cabra estava quase chorando. Enquanto isso, os meninos no meio da traquinagem botaram boneco de palha no meio da roça só para assustar os mais bestas. Teve um que gritou: achei a Credo, achei a Credo. Quando viraram, era só o bonecão com um chapéu velho na cabeça. Eita que o povo caiu foi na risada, mas logo voltou a procurar, porque a danada da Credo mesmo não aparecia. O sol foi baixando, o povo cansando e nada da mulher. Até que seu Damásio, o mais velho do mutirão, gritou: oxente, parem de gritar, silêncio, que eu tô ouvindo coisa. E todo mundo ficou calado. Só o vento batendo nas folhas secas do milho. De repente, um sussurro baixinho se espalhou. Credo, tô aqui. Foi um alvoroço. O povo correu empurrando espiga, quebrando pé de milho, até que acharam a danada da Credo. Adivinha onde, meus filhos? A mulher tinha escorregado num buraco de tatu e ficou entalada lá dentro com as pernas para cima e a saia enrolada na cabeça. A pobrezinha só conseguia mexer os braços e falar baixinho. Credo, me tirem daqui, pelo amor de Deus. Quando tiraram, a risadaria foi tão grande que até o cachorro deitado latiu de tanto susto. Credo saiu toda empoeirada, mas não perdeu o costume. A primeira coisa que falou quando botaram ela em pé foi: credo, que vergonha. E até hoje, quando o povo daquela vila se junta para fazer pamonha, sempre tem alguém que grita no meio da roça: credo, cadê você? E o povo cai na risada. Olhe, meus filhos, esse caos ensina uma coisa boa. Quem vive só dizendo credo para tudo, acaba atraindo confusão e se metendo em buraco sem nem perceber. É melhor a gente aprender a falar mais graças a Deus e menos credo, que assim o coração fica leve, a língua mais doce e a vida mais risonha. Escutem bem, que hoje eu vou contar um causo daqueles que não se esquece nunca mais. É coisa que aconteceu de verdade, lá pras bandas do sertão de Pernambuco, num inverno de dar gastura na alma. Pois bem, naquele tempo chuva era coisa rara.
O povo vivia pedindo a Deus para mandar água, mas quando ela vinha era com força, derrubando o pau, arrastando tudo e enchendo açude. E foi numa dessas chuvaradas que apareceu a história desse tal guarda-chuva, um guarda-chuva danado que eu não sei se era abençoado ou amaldiçoado. Quem tinha o objeto era seu Rufino, um cabra véi, magro de dar dó, mas danado de vaidoso. Ele dizia que tinha trazido o guarda-chuva da feira de Caruaru, comprado de um mascate que jurava que o pano era do estrangeiro. Aquilo naquele tempo era coisa de luxo, porque o povo do sertão não usava guarda-chuva não, usava era chapéu de couro ou paninho na cabeça. Mas seu Rufino, ele gostava de se mostrar. Todo domingo quando ia pra missa, lá ia ele com o guarda-chuva debaixo do braço. Mesmo que o céu tivesse azul feito anil, o povo caía na risada. Olha o homem, vai chover só em cima dele. Só que meus fios... De repente, começaram as coisas esquisitas. Primeiro, toda vez que Rufino abria o guarda-chuva, o céu se fechava. Podia estar sol quente de meio-dia, bastava ele girar a maçaneta do ferro, que lá vinham as nuvens pretas, trovão ribombando e água descendo de cima. No começo, o povo achava até bom. É milagre, diziam uns. Mas depois, quando viram que a coisa não era natural, foi a dar medo. Uma vez, Rufino abriu o guarda-chuva dentro de casa só para espantar poeira. Pois não é que o teto pingou água como se tivesse chovendo dentro da sala? A mulher dele, Dona Nicinha, jurava que sentiu até vento frio passando, como se tivesse alma arrastando corrente. E o cabra, teimoso, continuava. Levava o guarda-chuva para todo canto, como se fosse tesouro. Mas cada vez que ele abria, acontecia coisa mais estranha. Gente aparecia com febre repentina. Cães uivavam sem motivo, olhando para o nada. Criança pequena dizia ver um homem preto, de capa molhada, parado debaixo do guarda-chuva. Agora escutem bem, que é aqui que o caos engrossa. Numa noite de sexta-feira, Rufino foi chamado para rezar um terço na casa de um parente. O céu estava estrelado, mas ele, vaidoso, levou o guarda-chuva. Chegando lá, o povo riu e zombou, dizendo: Rufino, tu vai se molhar é da pinga, que de chuva hoje não tem perigo. Pois não é que no meio da reza Rufino sentiu um arrepio? Ele abriu o guarda-chuva dentro da sala, dizendo que era só para mostrar a firmeza do pano. Menino, foi a maior desgraça. Na mesma hora, um vento frio entrou pela porta, apagou as lamparinas e fez a casa estremecer. O povo começou a ouvir passos pesados no assoalho, mas ninguém via ninguém. Só as crianças gritavam: é o homem da capa! É o homem da capa! E lá estava ele, um vulto preto alto com chapéu encharcado, parado bem debaixo do guarda-chuva. O rosto não se via, era só sombra. Dona Nicinha caiu de joelhos rezando Ave Maria. Seu Rufino ficou branco que nem cera. Tentou fechar o guarda-chuva, mas o ferro emperrou. O vulto foi se chegando mais perto, o vento zunindo, e o povo correndo para fora, tropeçando em banco, deixando vela cair no chão. No fim, Rufino conseguiu quebrar o cabo do guarda-chuva e o vulto sumiu como fumaça. Mas a partir desse dia, ninguém quis mais saber daquele objeto. Rufino enterrou o que restou lá no fundo da roça, debaixo de um pé de umbuzeiro, e nunca mais tocou no assunto. E o mais curioso, meus fios, é que o pé de umbu onde ele enterrou nunca mais deu fruto. Ficou seco, retorcido, como se tivesse sugado pela coisa que morava naquele guarda-chuva. Até hoje, quando o povo passa perto daquele lugar, sente um arrepio e diz: vixe, ali é a sombra do guarda-chuva que não queria chuva. Moral do causo: olhe bem, meus fios. Tem coisa no mundo que não carece de explicação, mas também não carece de curiosidade demais. O homem, quando mexe no que é da ordem de Deus ou das assombração, termina pagando caro. Seu Rufino aprendeu que não é todo objeto que é só objeto. Às vezes ele carrega história, peso e até coisa de outro mundo. Por isso, quando algo parece bom demais para ser verdade, desconfie. E se vier acompanhado de medo e escuridão, reze, se benza e deixe aquilo de lado. Chega mais pra beira do fogo, que essa noite eu vou contar um causo dos mais arretado que já ouvi. Vamos se ajeitar, que esse negócio não é invenção de cabeça não, é coisa que aconteceu de verdade lá pros lados do interior de Pernambuco, numa estradinha de barro que só Deus mesmo para dar coragem de passar nela de noite. Pois bem,
A história aconteceu com Tonho Bicicleta, um caboclo magricelo, mais desajeitado que bode em loja de louça. Tonho era desses que não tinha moto nem cavalo. Ia para todo canto na bicicleta velha, com o aro torto, mas que ele dizia ser a fiel companheira dele. Era uma noite de lua minguada, dessas que a estrada parece mais comprida do que realmente é. O povo da vila dizia que aquele caminho era mal assombrado. Teve até um véi que disse: "Não passa por lá não, Tonho, o que já viram foi coisa feia naquela banda." Mas Tonho, cabeça dura que só, respondeu: "Ora, deixa de besteira, véi. Isso é coisa de gente que bebe pinga demais. Eu vou é cortar caminho, senão não chego nunca em casa." E lá foi ele, pedalando naquela escuridão, com o grilo cantando e o sapo coachando no meio dos brejos. Foi aí, meus fios, que começou o assombro. Tonho ia pedalando quando, de repente, viu uma coisa branca lá adiante. Ele apertou os olhos, pensou que fosse neblina, mas não tinha neblina não. Era uma mulher toda de branco, com véu e tudo, igualzinha a noiva de igreja, parada bem no meio da estrada. Tonho quase enguiça a bicicleta, freou de supetão e a bicicleta foi chiar. "Que..." Aí ele gritou: "Ô, gente, minha senhora, a senhora tá perdida, é?" A mulher virou devagarzinho, e Tonho jurava que o coração dele bateu foi nas orelhas. A noiva estava bonita que só, mas com um olhar estranho, parado, que gelava a espinha. Ela falou mansinho: "Moço, me dê uma carona, só até a curva da estrada." Tonho, mais atrapalhado que cachorro em dia de feira, gaguejou: Mas, que carona na bicicleta?" A mulher deu um sorrisinho sem mostrar os dentes. "Dá-se um jeito." "E não é que deu mesmo?" Ela subiu na garupa da bicicleta, ajeitou o vestido e Tonho, sem coragem de dizer não, foi pedalando. O coração dele parecia zabumba em festa de São João. No caminho, Tonho tentou puxar conversa. "A senhora estava indo para onde, hein? É de quem a festa?" E a noiva séria: "Estava indo casar, mas o noivo não veio." Tonho engoliu seco. Sentiu foi um arrepio correndo pelas costas. O brejo pareceu ficar mais escuro e até o vento parou de soprar. De repente, a bicicleta começou a ficar pesada demais. Era como se estivesse carregando um saco de pedra. Tonho já suava frio, pedindo força para Nossa Senhora. "Valha-me, minha mãe, que essa mulher tá é pesada que nem chumbo." Foi aí que a noiva falou baixinho, com a voz arrastada: "Tá cansado, Tonho?" Tonho quase caiu da bicicleta quando ouviu o nome dele. Ele nunca tinha se apresentado. Como é que ela sabia? Ele engoliu em seco e disse: Não tô não." A mulher deu uma risada fina, que parecia ecoar dentro da cabeça dele. Ele pedalava sem nem olhar para trás, rezando em silêncio. Quando chegou na curva da estrada, Tonho sentiu a bicicleta ficar leve de repente, como se tivesse descido um fardo. Ele olhou para trás e não tinha mais ninguém. Só tinha um buquê seco, todo murcho, amarrado no bagageiro da bicicleta. Tonho jogou a bicicleta no chão e foi correndo, gritando que nem cabrito desmamado: "Ave Maria, eu vi foi alma! Eu vi foi alma!" Chegou na Vila Branco que nem farinha. O povo se ajuntou e ele, quase sem fôlego, contou tudinho. O povo riu, outros se benzeram, mas a partir desse dia, ninguém mais teve coragem de passar naquela estrada de noite. Dona Maroca, a rezadeira da vila, disse que aquilo era a alma de moça que morreu na porta da igreja, esperando o noivo que nunca chegou. A coitada não teve paz e vivia pedindo carona pros desavisados. E até hoje, quem passa naquela estrada de barro, nas noites de lua minguada, diz que vê um vulto branco pedindo ajuda. E quem for besta de dar carona, leva um buquê seco no lugar. Meus fios, aprendam com Tonho. Tem estrada que é melhor dar a volta, mesmo que seja mais longa. O atalho às vezes é o caminho das assombração. E outra, quando o coração aperta e a espinha gela, escute, que o corpo da gente sabe das coisas que os olhos não vê. Pois não é que essas estradas de chão, que o sol racha no meio do mundo, já foi caminho de Lampião e sua tropa. Ali corria sangue, balas unia mais do que marimbondo, e cabra macho virava defunto ligeiro. A poeira daquelas veredas guardou lembrança, e dizem que até hoje carrega assombração.
Certo dia, seu Ambrósio, um caboclo de mão grossa, criado na roça, mais medroso que só, vinha voltando de uma venda no povoado de Canudos de dentro. Era noite escura, sem lua, e só o candeeiro da bicicleta clareava um toquinho da estrada. Ele ia pedalando, rezando baixinho, porque sentia que tinha coisa seguindo atrás dele. Valha-me, minha Nossa Senhora, não deixe nada me pegar, dizia ele, suando mais que tampa de chaleira. De repente, lá no meio da estrada, apareceu um cavalo preto, relinchando grosso, com os olhos vermelhos que nem brasa de fogueira. E montado nele, estava um cabra vestido de cangaceiro, chapéu de couro, cartucheira atravessada, gibão batendo no vento. Só que, meus filhos, não tinha cabeça no pescoço. Era só o toco, vazio, e o corpo firme como se fosse coisa viva. Seu Ambrósio quase caiu da bicicleta. "Oxente, minha Santa Cruz!" gritou ele, batendo o pé no pedal. "Isso não é coisa de Deus, não!" O cavalo acompanhava ele ligeiro, sem fazer barulho de casco, só aquele sopro gelado que vinha junto. Aí o vulto levantou o braço e apontou para o caminho, como se mandasse ele parar. Ambrósio, tremendo até o fio do bigode, gritou: "Vá-se embora, coisa ruim! Eu não tenho nada com você. Mas, meus filhos, quem teima em olhar muito, o corpo paga caro." No outro dia, Ambrósio amanheceu doente, o corpo mole, sem força nem para levantar. A mulher dele, Dona Firmina, chamou a rezadeira. Dona Firmina contava: o homem estava quente que nem brasa, o zóio revirando, e só dizia que tinha visto o sem cabeça na estrada. A rezadeira, uma tal de Dona Zefinha, veio com galho de arruda, benzeu de 3 jeitos e disse: "Esse aí foi olhado demais pras coisas do além, pegou doença de visagem, se não fosse a reza forte, já tinha virado corpo frio. E não é só seu Ambrósio não. Tem gente de Monte Santo, de Jeremoabo, de Uauá, que jura que já viu esse cangaceiro sem cabeça. Sempre do mesmo jeito, montado no cavalo preto, apontando com a mão, como quem busca vingança de quem ousa andar nos antigos caminhos de Lampião." Seu João de 200, velho daquelas bandas, contava: o cangaceiro aparece mais perto das encruzilhadas, principalmente onde o sangue já regou a terra. Quem olha, fica doente. Quem ousa falar com ele, passa 3 dias sem voz. E eu lhe digo, meus filhos, o povo nordestino sabe distinguir o que é invenção de prosa e o que é mistério do mato. Essas visagens estão aí, rodando no vento quente, lembrando que cada pecado e cada morte no sertão deixa rastro. Agora, se vocês me perguntam se eu acredito, eu digo não sou besta de duvidar, não. Porque quem duvida acaba recebendo visita de noite. E não tem vela nem reza que dê jeito. Moral do causo: nunca se gabe de ser valente em estrada de cangaceiro. Porque coragem demais atrai coisa que até o cão corre. Melhor passar calado, rezando, do que meter o olho onde não foi chamado. E é isso, meus filhos. Agora bora tomar um café quentinho, que contar causo de assombração dá uma secura na goela que só a fé e um gole bom curam. Lá pras beiras de Curral Novo, tinha um caminho de barro que levava até a venda de seu Eustáquio. Era o único lugar onde a meninada ia buscar querosene, fumo ou até mesmo rapadura para a mãe fazer bolo. O povoado era pequeno, mas cheio de crendice. Um certo dia, o pequeno Antônio de Neco, menino danado que só, foi mandado por sua mãe buscar 1 litro de óleo na venda. Era tardinha, o sol já se escondendo, aquele vermelho bonito no céu. Antônio, com a garrafinha na mão, vinha voltando quando ouviu um barulho estranho no meio do caminho. Era como se fosse panela de ferro batendo. Ele parou, coçou a cabeça e disse sozinho: "Vixe Maria, será que é bode do mato?" Quando ele olha adiante, num claro da estrada, vê uma velha curvada, véu preto na cabeça, e nos braços carregava um alguidar de barro. Só que dentro do alguidar não tinha água, nem fruta. Tinha era fogo. Um fogo vermelho que clareava o rosto enrugado dela. Antônio tremeu até o fio da espinha. "Minha Nossa Senhora, é visagem", cochichou, se escondendo atrás de uma cerca de chique-chique. A velha caminhava devagarinho, os pés quase não tocavam o chão, e o fogo do alguidar nem vento apagava. De vez em quando ela murmurava coisa estranha como se fosse reza virada.
O menino, curioso, mas medroso, botou só um olhinho para fora da cerca. De repente, a velha parou, virou o corpo para o lado dele e falou com uma voz arrastada. Quem espia o que não deve, perde a língua e não conta para ninguém. Antônio disparou na carreira, derramando o óleo no chão, correndo que parecia alma penada. Chegou em casa branco que nem cera. A mãe perguntou, que foi, menino, que tá nesse estado? Ele só balbuciava. Eu vi a velha, o fogo, o alguidar. No outro dia já tinha gente no povoado todo falando da aparição. Seu Eustáquio jurava que já ouvira esse causo de seus avós. Diziam que aquela velha tinha sido feiticeira em vida, mexia com erva errada e botava quebranto nos outros. Quando morreu, não teve descanso. O castigo dela foi andar pela eternidade, carregando fogo dentro de um alguidar, esquentando as próprias culpas. Dona Mocinha, rezadeira da região, ainda completava. Quem topar com a velha do alguidar tem que fazer o sinal da cruz e não olhar 2 vezes, senão o mal acompanha até em casa. E o povo acreditava, porque de quando em vez aparecia menino doente, febril, jurando que tinha visto a tal velha. A explicação dos mais antigos era só uma. Olhou demais para coisa do além, o corpo não aguenta. Agora eu vos digo, meus filhos, muita gente não acredita, diz que é invenção para assustar menino. Mas eu, que cresci ouvindo essas prosas, prefiro respeitar, porque no sertão tudo tem dono, até o silêncio da estrada. E se tem alma castigada rondando, melhor é andar calado, rezando um Pai Nosso. Moral do causo: quem se mete com coisa errada paga até depois da morte. E quem vê assombração não deve zombar, mas sim se benzer e seguir seu caminho. E é assim, meus filhos, história contada, café quentinho na mão e cuidado quando passarem sozinhos pela estrada da venda. Vai que a velha ainda ronda por lá. Pois sente aí que eu vou lhe contar um causo daqueles de arrepiar os cabelos do braço e fazer a gente rir no meio do medo, porque nordestino é assim mesmo. Se não bota humor na vida, acaba ficando doido. Esse causo aconteceu lá pros lados de Petrolândia, em Pernambuco, nas beiras do Rio São Francisco. Mais precisamente numa banda de barragem velha que o povo da redondeza chama de barragem de Itaparica. O lugar já foi debaixo d'água, já teve casa, roçado, igreja e até cemitério que sumiu nas enchentes quando fizeram a tal represa. Desde então, corre um zum-zum danado, dizendo que tem alma penada rondando por ali, gritando na calada da noite. E quem me contou isso foi seu Damião, um cabra de 70 e tantos anos, língua afiada que jura de pés juntos que ouviu com os ouvidos dele. Agora, se foi verdade ou se foi a pinga que ele tinha bebido, aí já não sei. Pois bem, era uma sexta-feira, noite de lua minguada, dessas que o escuro parece mais grosso do que o normal. Seu Damião disse que estava voltando de uma pescaria no rio só com 2 peixinhos miúdo que nem valia a isca. E para não voltar de sacola vazia, passou no bar de Zé Pequeno, que fica logo depois da estrada de Tacaratu, e tomou umas 3 lapadas de cachaça só para esquentar o sangue, como ele mesmo disse. Homem, se eu soubesse que ia escutar o que eu escutei, eu tinha era tomado umas 10. Ele sempre fala assim quando começa a história. O caso foi que, quando ele passou pela beira da barragem, escutou um grito que arrepiou até o fiapo da barba. Um grito de mulher, comprido, triste, que só a moléstia, ecoando como se viesse do fundo da água. Ai, meu Deus! Seu Damião disse que quase derramava os peixes de susto. Olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém. Nem cachorro latindo, nem sapo coachando, nada. Só aquele grito se espalhando pela noite. E o que foi que ele fez? Pois correu, que nada. Puxou mais fundo no pito de fumo, cuspiu no chão e gritou de volta. Ô mulher, se tá precisando de socorro, grita mais baixo que eu não escuto direito não. E pronto, o grito parou. Damião conta que nessa hora as pernas dele ficaram mais bambas que vara de pescar com peixe grande. Disse que sentiu uma friagem subindo pela espinha e mesmo com a pinga no sangue suou frio. Chegando em casa, contou pra mulher dele, Dona Marieta, uma cabocla braba que não acredita em nada. Ela escutou, botou a mão na cintura e respondeu. Damião, tu não tem vergonha não, homem véi.
Vê se deixa de botar culpa em alma penada para esconder a cachaça. Isso é a pinga falando dentro do teu ouvido. Mas no outro dia, quem foi buscar água cedo na beira da barragem foi a própria Marieta. E adivinha, voltou mais branca que papel, sem fôlego, com o balde virado na cabeça. Disse que também tinha escutado o mesmo grito, igualzinho. Triste, longo e fundo, como se uma mulher pedisse ajuda lá das profundezas da água. A partir desse dia, a coisa se espalhou. Todo mundo em Petrolândia e em Tacaratu começou a comentar. Tu já escutou o grito da barragem? Ocente, sexta-feira passada foi tão alto que até o gado se espantou no curral. Eu ouvi, foi perto do cais, parecia uma mulher chorando dentro da água. Teve até um cabra chamado Tonho de Lídio, que jurava que viu uma sombra branca andando por cima da água de madrugada. Mas como Tonho vivia mais no bar do que em casa, ninguém levou muito a sério não. Agora, seu Damião, toda vez que conta esse causo, termina com a mesma pergunta. Vocês sabem quem é essa mulher? Pois eu sei. Diz o povo antigo que quando fizeram a barragem teve uma enchente de repente e uma família inteira se perdeu. E tinha uma moça bonita que só ela, que não soube nadar e morreu afogada bem ali, nas beiras da igreja velha que ficou debaixo d'água. Dizem que é a alma dela que grita, pedindo para ser lembrada. O povo da região ainda tem medo de passar sozinho por ali. Sexta-feira à noite, principalmente, ninguém quer arriscar não. Motorista de caminhão evita cortar caminho pela barragem. Pescador deixa de lançar rede. Até menino que brinca de rabiola some da beira d'água. Mas, entre nós, o melhor mesmo é escutar seu Damião contando essa história. Ele sempre termina assim, batendo a bengala no chão. Eu não sei se é alma, se é vento, se é o eco da água, mas eu digo uma coisa, se for mentira, que me leve agora. Aí, Marieta, lá da cozinha, grita de volta. Pois que leve, porque tá só me dando trabalho. E todo mundo cai na risada, mesmo arrepiado. Até hoje, quem passa pela barragem de Itaparica, em Pernambuco, garante que na sexta-feira ainda se ouve aquele grito comprido, de mulher desesperada, ecoando por cima das águas escuras. Uns correm, outros fazem o sinal da cruz, e tem cabra atrevido que até responde, igual fez seu Damião. Mas coragem mesmo é coisa rara, porque como diz o povo da beira do São Francisco, sexta-feira, noite de lua minguada, não é de bom juízo se fiar na barragem velha não. Na época, com uns 20 e poucos anos, morava lá pros lados de Ariquemes, em Rondônia. Era caboclo novo, sem juízo, cheio de amigo da pá virada, só andava em bagaceira, nunca tinha matado ninguém não, nem era desses de sangue ruim, mas vivia metido em coisa errada, rodando de motinha, sem trabalho certo, cercado de colega de vida torta. Um dia, um desses amigos, conhecido por Naldinho Porrada, chamou ele. Bora me levar ali no bar rapidinho? O cabra montou na garupa da motinha e desceu com o Naldinho. Só que mal chegaram na frente do bar, o tal do Naldinho desceu atirando num outro rapaz que estava tomando cerveja. Foi pipoco para todo lado, o povo se jogando no chão, garrafa voando, gritaria da moléstia. Eles fugiram, mas não deu meia hora, a polícia caiu em cima, pegou os dois e levou em cana. Resultado: 5 anos de cadeia pro cabra, mesmo ele jurando que não tinha nada a ver. Depois de muito tempo, provaram que ele não atirou, que só foi usado de motorista sem saber. Mas aí, já tinha perdido um pedaço da vida atrás das grades. Quando saiu, ficou com medo de vingança da família do homem que morreu e resolveu se esconder. Saiu de Rondônia e foi parar no interior de Morrinhos, em Goiás, decidido a começar vida nova. O encontro da enrascada. Em Morrinhos, ele arrumou trabalho num depósito de material de construção. Ficou quieto, vida simples. Só que cabra novo, sem muita amizade, começou a gastar o tempo na internet. Foi quando conheceu uma moça bonita, que só vendo, chamada Jéssica, de conversa boa, jeitosa no teclado. Passaram semanas trocando mensagem, juras, risadinhas, e ele só insistindo para se encontrar. A moça sempre dando um jeitinho de escapar. Até que um dia ela topou. Venha aqui em casa. Moro numa chácara perto da saída para Caldas Novas. Deu o endereço, ele botou no GPS e foi. Tava todo animado, tinha até comprado uma motinha nova. Era noite sem lua, estrada escura, sem poste de luz. Só o grilo cantando e o latido longe de cachorro.
Quando chegou, viu um refletor aceso e a tal Jéssica de pé, perto da porteira, bonita como nas fotos. O coração dele bateu mais ligeiro que zabumba em festa de São João. Só que, quando ele desceu da moto, ainda de capacete, 2 cabras saltaram de dentro do capinzal. Era 2 brutamontes, um com faca, outro com revólver. "Perdeu o otário!" gritou um deles. A correria. A sorte foi que o rapaz era ligeiro. No susto, se desvencilhou, largou moto, celular e tudo e caiu dentro do mato. O cerrado de Goiás parecia não ter fim. Corria, tropeçava, se arranhava nos paus, o capacete ainda na cabeça balançando de um lado para o outro. Os 2 foram atrás, dando tiro no escuro. O cabra dizia que o zunido da bala parecia passar roçando no cangote dele. Mas medo é bicho que dá força. Ele corria feito veado acuado, metendo o peito em cerca, galho e pedra. Numa dessas, peitou num arame farpado, rasgou a camisa e caiu do outro lado da cerca direto dentro de um riacho. O capacete quase afogou ele, mas conseguiu tirar, nadar e sair do outro lado, todo arrebentado. Correu mais um bocado até achar uma casa com luz acesa. Arrodeou o quintal, achou saída para a rua asfaltada e dali ganhou o rumo de casa sem olhar para trás. A mudança de vida. No outro dia juntou os poucos trens que tinha. Documento, 2 mudas de roupa e um colchão velho. Abandonou a cidade sem nem se despedir. Foi se esconder em outra região de Goiás, depois em Minas, até firmar a vida. Ele mesmo diz que até hoje não sabe se aquilo foi vingança dos parentes lá de Rondônia ou se era só golpe da tal Jéssica com aqueles cabras para roubar moto e dinheiro. Mas uma coisa ele tem certeza: escapou por um triz. Pense num cabra que virou veaco depois dessa noite. Ele conta, rindo de si mesmo. Até hoje, quando boto o pé na rua, parece que ainda tô escutando os 2 correndo atrás de mim dentro do mato. Moral da história. O povo lá em Morrinhos ainda lembra dessa história, porque ficaram comentando muito tempo do cabra que atravessou a cerca, caiu no rio de capacete e saiu do outro lado feito alma penada. E todo mundo que escuta o caso tira a mesma lição. Rede social é feito anzol de pescador, cheio de isca bonita, mas às vezes o peixe que morde é quem vai parar no balaio. Por isso, se aparecer moça muito bonita, chamando para se encontrar em lugar escuro, desconfie, cabra. Vá não, que pode ser cilada. E o nosso amigo, hoje mais maduro, casado e vivendo em paz, termina sempre rindo e dizendo: "Oxe, foi um livramento, porque se eu tivesse parado para abraçar aquela Jéssica, hoje era só minha alma que estava rodando por aí no cerrado de Goiás." Pois num é que lá pras bandas de corrente, no Piauí, vivia um cabra chamado Jorge Virgílio, homem conhecido de longe e de perto pela fama ruim que tinha. Pense num cristão brabo. Onde ele botava os pés, era desconfiança no ar. Cachorro que não latia ficava latindo. Criança corria pro pé da mãe, e até as velhas benzedeiras benziam de 3 em 3 cruz quando ele passava. A pecha de ruindade acompanhava ele igual carrapato em cachorro magro. Diz o povo que Jorge Virgílio já tinha visto mais briga que delegado de cidade grande. Era facada, era tiro, era pancadaria em forró, e sempre tinha um caído no chão gemendo ou estirado de vez. Mas acontece, compadre, que o mundo dá voltas. E Jorge Virgílio começou a se cansar dessa vida de sangue e bronca. O cabra andava remoído, dizendo: "Ave Maria, se eu continuar assim, cedo ou tarde, eu vou parar na cova. Eu quero mudar, quero me apegar com Deus." Só que, por mais que quisesse, a fama de ruim não saía das costas. Ele podia até rezar ajoelhado em frente da igreja de São Gonçalo, mas o povo cochichava: "Olhe ali o cão disfarçado, o peste que já matou 3 num sábado só." Cansado desse carrego, Jorge Virgílio tomou a decisão de dar o fora. Pegou uma trouxinha com as poucas coisas, botou no lombo de um burro e viajou léguas e léguas até parar em Pochorel, no Mato Grosso. Ali era a cidadezinha pacata, cheia de lavrador, garimpeiro e pescador. Lugar onde o povo ainda deixava a porta aberta à noite, confiando em Deus e na reza forte da avó. Jorge Virgílio chegou e disse consigo: "Aqui sim eu viro homem novo, mas mudar não é fácil, né?" Ele até começou indo para as novenas, cantando uns benditos, mas dizia: "Não posso largar tudo de uma vez não, vou devagar.
Ainda tomo minhas pingas, ainda mexo com umas moças. Senão, daqui uns dias eu volto pior. E assim ia ele, meio no caminho de Deus, meio no caminho da bagaceira. Pois bem, um dia desses, Jorge Virgílio resolveu ir num barzinho movimentado no centro da cidade. Era sexta-feira, o sanfoneiro já afinando o fole e o povo enchendo as mesas. Jorge Virgílio sentou-se de costas para a rua, pediu uma cerveja bem trincada de gelada e ficou observando o movimento. Não demorou, reparou numa morena sentada quase no balcão. Ô mulher vistosa, compadre! Cabelo preto caindo nos ombros, sorriso que parecia facho de lamparina clareando a noite. E o pior, ela não tirava os olhos de Jorge Virgílio. Ô sente, pensou ele, será que é comigo mesmo? Olhou para os lados, atrás dele não tinha ninguém. Era com ele sim. A vaidade do cabra subiu e logo chamou o garçom. Ô parceiro, manda mais uma daquelas bebidas cara para aquela moça ali. Diz que é presente meu. A morena aceitou, levantou o copo e brindou de longe. Jorge Virgílio não perdeu tempo. Ajeitou o chapéu, respirou fundo e foi para a mesa dela. Conversa vai, conversa vem. Em menos de meia hora já estavam colados. Ela rindo de tudo que ele falava. Ele já se achegando mais, a mão boba passeando. Só que, num descuido, Jorge Virgílio reparou num anelzão dourado brilhando no dedo dela. Oxê, tu é casada, mulher? Ela dando risada. Sou, mas não se preocupe não, meu marido é besta demais. Jorge Virgílio pensou. Ave Maria, era só o que me faltava. Saí do Piauí fugido de confusão, agora vou cair no laço de mulher casada? E dito e feito. Poucos minutos depois, entra a porta adentro um baixote arretado, desses que chega cuspindo fogo. Era o marido da morena, um cearense arretado chamado Zezim do Cajueiro, conhecido por ser valente, só que do tamanho de um toco de mandioca. Samara! Ele gritou, chamando a mulher. Cadê tu, desgraçada? Quando bateu o olho e viu a esposa de coxinha cruzada com Jorge Virgílio, o cabra já puxou, foi uma faca tão grande que parecia a espada de Lampião. Levanta daí, cabra safado! Eu não mato homem sentado não, hoje tu morre! O bar parou, sanfoneiro calou, garçom se escondeu atrás do balcão, o povo só faltava deitar no chão para não levar facada perdida. Mas Jorge Virgílio, que já estava num caminho de mansidão, não levantou. Ficou sentado, olhando com calma para o baixote. Homem, não faz isso não. Guarda essa peixeira aí, vamos conversar. Não vou brigar contigo por causa de mulher, não. Zezim se arrepiou. Ficou mais nervoso ainda. Mulher minha não é vagabunda não, cabra. Tu vai morrer hoje. E a mulher chorando de um lado. O povo cochichando de outro. Mas Jorge Virgílio foi usando a lábia. Escuta, compadre. Olha bem. Eu não sabia que era tua mulher, não. Ela que veio se engraçar comigo. E eu, besta, caí. Mas tu é novo. Tem a vida inteira pela frente. Vai jogar fora por causa de mulher falsa? Guarda essa faca, vamos tomar uma comigo. A fala dele foi amansando o baixote. O homem, que tinha chegado com o peito estufado, foi desinchando, os olhos marejando. Até que, num repente, guardou a faca e começou a chorar igual menino. Jorge Virgílio levantou devagar, botou a mão no ombro dele. Vamos embora beber, Zezim. O povo no bar, que já esperava ver sangue jorrando, ficou besta. Em vez de briga, viram os dois cabras se abraçando e indo para o balcão pedir mais cachaça. Beberam, conversaram, riram da situação. No fim da noite, Jorge Virgílio ainda levou Zezim para casa. Chegando lá, a morena estava dentro. Zezim respirou fundo, pegou as roupas dela, jogou tudo no terreiro e disse: Some da minha vista, Samara. E pronto. Samara se foi estrada afora. E aqueles dois homens, que tinham tudo para se matarem, viraram amigos de fé, irmão camarada. Dizem que até hoje quem passa por Pochorel ainda ouve história da amizade improvável entre Jorge Virgílio, o ex-brabo do Piauí, e Zezim do Cajueiro, o baixote valente do Ceará. E eu lhe digo, compadre, o mundo é cheio de encruzilhada. Tem encontro que parece desgraça, mas que Deus escreve certo por linha torta. Jorge Virgílio, que fugia de confusão, achou foi um amigo para a vida inteira. E é isso, meu povo. Esse foi o causo. Agora deixa eu tomar o resto do meu café antes que esfrie de vez, porque contar história dá sede e dá fome.
Se vocês chegaram até o fim desse vídeo, primeiro de tudo, eu quero agradecer de coração. Vice, agora, não seja miserento não. Ajude o nosso trabalho. Se inscreve aí no canal, que não custa nada, é de graça que só. Deixe também aquele joinha arretado. Compartilhe com seus amigos, comadre, compadre, até com aquele vizinho fofoqueiro que gosta de uma prosa. E olha, não saia correndo não. Assista esse vídeo que tá pipocando bem aqui na tela e não se esqueça dos outros que estão na lista. Quanto mais você assistir, mais esse canal cresce e mais história matuta eu trago para animar a vida de vocês. Agora eu vou-se embora, que meu café já esfriou e o biscoito de goma tá pedindo para ser molhado. Fiquem com Deus e até o próximo causo.